Meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão passando esses dias aí? Vamos continuar falando um pouquinho sobre a África. Não sei se vocês repararam, mas eu acho que vocês não tinham nem ideia de que a África, durante o período da história antiga e agora com esses reinos aí que a gente vai estudar hoje, até o século XV, tinham tantos reinos importantes, tanta riqueza, tanto material quanto cultural para aprender, né? Esses reinos que nós vamos ver hoje, eles têm uma importância muito particular para a história do Brasil, porque desses reinos, mais alguns que a gente vai ver mais para frente um pouquinho, eles foram pontos de saída de escravos para todas as Américas, né? Então, a gente acabou herdando alguns elementos culturais desses povos aí, né? Hoje a gente vai ver aí o reino de Gana, de Mali e de Songhai. Vamos lá. Esses impérios africanos se situam na parte ocidental da África, ó, aqui, ó, né? A regiãozinha que aqui em cima está o Saara, mais para cá um pouquinho está o Egito, Axum e os outros impérios que nós vimos, né, nas aulas anteriores, né? Como eu falei para vocês, esses impérios, esses reinos, né, eles estão ligados à questão da vinda de escravos para o Brasil. Olha só, essa costa aqui, né, também chamada de Costa dos Escravos, foi um importante lugar da diáspora dos africanos para o Brasil, né, para a América Latina toda e para a América do Norte. O primeiro império que a gente vai ver, o primeiro reino, é o reino de Gana. Tá? O império de Gana, ele foi um império que teve uma importância muito grande comercial na África, tá? É interessante que, apesar das dificuldades geográficas, né, desse lugar, ele espremidinho entre o Atlântico, mais para cima um pouquinho o deserto do Saara, como eles conseguiram driblar essa dificuldade geográfica e se estabelecer como um reino que fazia comércio com outras regiões da África e até com regiões do Oriente Médio. Era uma região muito rica em ouro, né? E esse ouro ele era em ouro e sal. Lembrando que o sal ele era muito importante naquela época porque não tinha energia elétrica, então você usava o sal para poder conservar os alimentos. Então o sal era um bem valioso, né? A organização política do reino de Gana era muito parecida com outros estados daquela região. Você tinha um rei, tá? E esse rei ele era responsável pela organização da cobrança dos impostos e da chefia do exército. Aqui, voltando a falar sobre a questão da importância comercial de Gana, né? Gana vai ligar a região norte da África, tá, com a região onde o próprio reino de Gana estava situado, que a gente chama de África subsaariana, porque está ao sul do grande deserto do Saara, tá? Os principais itens comercializados por Gana eram sal, tecidos, escravos e ouro. Sobre essa questão da escravidão na África, a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Porque é uma coisa que às vezes suscita alguma dúvida e eu prefiro explicar no próximo momento, quando a gente vai falar sobre os povos Yorubá e os povos Haussais, tá? Então a gente vai falar na outra aula sobre isso. O ouro, ele era escoado principalmente para o Mediterrâneo, né, onde os árabes usavam para fazer moeda. O Mediterrâneo, o mar que separa a África da Europa, então esse ouro de Gana ele acabava sendo escoado para a Europa também, tá? Como eu falei anteriormente, ó, o sal também era um produto de grande valor comercial.
Aqui, ó, as rotas transsaarianas, ó. Vê que todos os impérios, todos os reinos que a gente vai estudar nesse momento, Gana, Songhai, Mali, eles tinham rotas comerciais que perpassavam o deserto do Saara através de caravanas e seus produtos chegavam até o Egito e até o Oriente Médio, tá? E aqui a gente tem a questão do camelo, né? E o camelo foi muito importante como meio de transporte através do Saara, tá? Com o esgotamento das minas de ouro, lá pelo século VIII, século IX, o reino de Gana começa a decair. E é um período onde os muçulmanos eles começam a expandir a sua área de atuação e acabam dominando essa região, tá bom? Reino de Mali. Com o declínio do reino de Gana, a gente vai ter outros estados, né, outros reinos daquela região que vão acabar ocupando o lugar de destaque que era ocupado por Gana. O primeiro desses reinos foi Mali, tá? Que é um reino que originariamente um povo que ficava originariamente ali entre o rio Senegal e o rio Níger, tá? Rio Níger, que na próxima aula a gente volta a falar dele, que ele era importante para os iorubás também, tá? A hegemonia dos malis na África Ocidental vai ocorrer por alguns fatores importantes, principalmente com relação à formação de um exército poderoso, que fez com que esse reino fizesse um controle ferrenho na extração do ouro, até porque a gente viu que o ouro, as minas de ouro, elas tinham começado a entrar em declínio, né? O representante supremo dos malis, ele era chamado de Mansa, tá? E aqui é interessante que desses Mansas, né, que era o nome do rei, esse cara chegou a ser considerado como um dos caras mais ricos do mundo à sua época. Ele fez uma expedição, uma caravana até Meca, ele era muçulmano, e a caravana dele era imensa e riquíssima, né? O Império Mali teve seu apogeu com o governo do Mansa Musa, né? Esse cidadão aí que eu falei que ele era rico pra caraca na época dele, né? A conversão dele ao islamismo fez com que ele se preocupasse com o aspecto educacional do seu povo, né? Fazendo com que o seu povo aprendesse a ler para poder ler o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, tá? Aqui, ó, a construção de escolas islâmicas, né? Era a capital de Mali, também era um grande centro comercial que acaba controlando as principais rotas de comércio da África subsaariana para a África, para o norte da África e até o Egito, né? Sucedendo o Império Mali, a gente vai ter o Império Songhai, tá? Que surge ao redor de uma cidade chamada Gao, né? Localizada mais ao centro-norte da África, tá? Perto da grande curva do rio Níger, tá? Essa cidade vai ser o grande centro comercial da civilização Songhai, tá? O Império Songhai, ó, tá? Essa região é uma região, o Império Songhai vai ser um império que ele vai ter estreitas relações com os portugueses, tá? Os portugueses começam a fazer feitorias na costa da África, né? E há um grande comércio de escravos do interior dessa parte aqui da África, tá? Com o litoral aqui onde os portugueses tinham as feitorias, tá? Então a questão do tráfico interatlântico da África
para as Américas através do Atlântico. Essa questão do tráfico interatlântico, ele começa a tomar força durante a hegemonia do Império Songhai nessa região da África. Tá bom, meus amores? Estou postando junto com esse videozinho um PDF com os slides, que eu acho que vai ficar melhor para vocês acompanharem, e uns exercíciozinhos. Na próxima aula a gente acaba de falar sobre a África, né? Falando sobre os povos iorubais e haussais, tá bom? Um beijo muito grande no coração de vocês, fiquem bem e se cuidem.